Irmãos amados, nós estamos na antepenúltima lição da revista desse trimestre que fala sobre a doutrina de Deus. Que doutrina espetacular e santificadora. Eu tenho aqui a revista, e a revista me mostra que já estudamos que Deus é único e eterno, Deus é criador, Deus é onipotente, é onipresente, onisciente, santo, amor, e continua dizendo, salvador, perdoador, galardoador, paciente. E neste domingo, Deus é justo. No próximo, Deus é consolador. E no último domingo deste mês de setembro, Deus é vida eterna. Foi-me atribuído exatamente o último ponto da lição de hoje, a lição 11, que diz que a justiça divina se estabelecerá. Romanos 2, de 1 a 16, é o trecho que foi designado para ser analisado. Os irmãos não se incomodarão se fizermos a leitura, não é isso? Mas abra sua Bíblia, por favor. Romanos 2, 1, e vamos adiante. Eu estou lendo na nova versão transformadora que diz: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Tremendo, não é, irmãos? O verso 2 diz: e sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam a levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gregos, para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará a glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Esse é o texto, de 1 a 16. E sabe, irmãos, que iluminador texto
da Santa Palavra temos aqui. É um belo fecho a explanação do capítulo 1 da Carta aos Romanos que, como vimos, aborda que apenas um Deus pleno de justiça poderia chamar à graça o pecador nos termos que o apóstolo Paulo expõe em Romanos 1,5. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Meus irmãos, esse versículo é lindo demais, porque ele fala da nossa situação de pecadores indignos e culpados, recebendo de Deus uma imerecida atenção. Diz o texto que dele recebemos a graça e a autoridade de chamar os gentios. Sou eu. É você também. Somos nós a crer em Cristo e a lhe obedecer. Eu faço uma pergunta. Será que precisa dizer mais? Eu acredito que não. Mas mesmo assim eu vou dizer. Além desse maravilhoso destaque do capítulo 1, de 1 a 15, sobre a graça divina, os versos seguintes, de 18 a 32, enfatizam que a abominação, a perversão, a iniquidade, o pecado ressaltam a ira e a justiça de Deus. Assim é. Então, a Bíblia não usa palavras suaves. A Bíblia não usa palavras doces para esconder a nossa situação quanto ao pecado e outros hediondos substantivos, mesmo que eles sejam abstratos. Falha moral é falha moral. Pecado é pecado. Perversão, a Bíblia chama de perversão. E abominação é abominação. Nada escondido. A linguagem da Bíblia é uma linguagem forte. E algumas expressões são assim, veja só. Porque o salário que o pecado paga é a morte. Mas de Deus recebemos a dádiva gratuita da vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha outra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E olha mais essa aqui em Tiago. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu li Tiago 4. E eu diria que há centenas de textos e contextos onde esse conceito, ou melhor, essa realidade do afastamento da pessoa de Deus, do desacordo entre o nosso pecado e a santidade de Deus e a pureza do eterno Deus, tem absoluta evidência. Mas vamos voltar lá para Romanos 2, de 1 a 16. A ênfase do autor da lição, o pastor Alanar Romão Caldas, é que a justiça de Deus há de ser plenamente estabelecida e seguramente firmada. Sim, o Deus Santo da revelação do Sinai, o Deus poderoso da caminhada no deserto, o Deus verdadeiro da realização da entrega da terra de Canaã, o Deus bondade, o Deus cuidado, o Deus zeloso, é também o Deus justiça. Na realidade, nós nem podemos julgar. Estes dois exemplos põem barreira à nossa capacidade de julgar. Olha só, o primeiro deles é a proibição na palavra de Jesus, que é o nosso mestre. Ele disse: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. A outra palavra está em Tiago, e é para nos deixar bastante pensativos. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão,
fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E aí ele completa: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Eu li Tiago 4, 11 e 12. Então nós chegamos ao tema do justo juiz. Ele é espalhado na palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 7, 10 e 11, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Em Jeremias 11, 20, foi colocado pelo profeta assim: ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente. E aí ele segue com uma palavra de pedido, de oração. Olha a segunda carta a Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. E ele segue então o Salmo 94 todo, Isaías 53 todo. Aí eu descubro uma coisa: é que esse justo juiz, ele não falha, ele não fraqueja, e ele tem as nossas vidas em suas mãos. E o verso 4 de Romanos 2, que é o nosso texto, é claríssimo quando diz: não percebes quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam a levá-lo ao arrependimento? Quais são então as qualidades? Primeiro, bondade, misericórdia, benignidade, tolerância. Quantas manifestações temos aqui? E eu diria mais: complacência, paciência, benevolência. Deus é sereno, Deus, enfim, é o nosso Deus tolerante para conosco, paciente para conosco. E o que é que ele quer? Diz Paulo: essas manifestações da bondade de Deus visam a levá-lo ao arrependimento. Pronto. É isso. Arrependimento. Olha a outra manifestação da misericórdia de Deus: ele dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas eu encontro uma outra maravilhosa revelação: a todos que fazem o bem, ele dará. Aí repete, olha: glória, honra e paz. Mas perceberam que presente nós recebemos de Deus? Vejam só: ele dará vida eterna àqueles que buscam glória, honra e imortalidade. E embaixo, um pouquinho abaixo, há um paralelo: glória, honra e paz. Irmãos, glória não é sucesso pessoal, não. Não é medalha de ouro na vida cristã, não. É ver o brilho da Shekinah, a brilhante, faiscante presença de Deus. Honra não é o destaque VIP, não é tapete vermelho, não é cartão de crédito Black ou Platinum. É ver cumpridas em sua vida, irmão, as promessas do Apocalipse. E algumas dessas promessas são a promessa da vida eterna. Não está lá no Apocalipse 2,7? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É a promessa de não sofrer o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. 2,11 de Apocalipse. A promessa de um novo nome: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém senão aquele que o recebe conhece. 2,17 de Apocalipse. A promessa de ter o nome confessado diante de Deus e diante dos anjos de Deus. O que vencer, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos.
3 de Apocalipse 5 e 6. E a promessa de assentar com Jesus no seu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. 3:21. Restaram então a busca da imortalidade por aqueles que anseiam por Deus e sua salvação, como diz Romanos 2:7. E ele, como justo juiz, dá a glória, honra e paz. E eu pergunto, não é demais? Imortalidade e paz de Deus e com Deus são a mesma abençoada realidade. É isso que nos aguarda, meus irmãos. Continue fiel, irmã querida. Seja fiel, irmão amado. E o Senhor honrará a nossa fidelidade. Que o bom Deus nos abençoe. Amém.